E agora eu vou chamar a nossa última palestra. Salva de palmas primeiro, né? Merece. E vou chamar a nossa última palestra agora. Vai abordar sinalização e segurança viária. A palestrante é a Selma Schwab. Ela é uma palestra promovida pelo DRMG. A palestrante Selma Schwab é engenheira civil com especialização em engenharia sanitária, engenharia de trânsito e planejamento de transportes urbanos, engenharia rodoviária e mestrado em engenharia de materiais. Coordenou a pesquisa retroreflectância na demarcação viária. Participou da revisão do CTB em 97 e membro da Câmara Temática de Engenharia da Senatran desde 2004. Participa da BNT desde 82, participou do Programa Internacional sobre Gerenciamento da Segurança Viária na Suécia. É auditora de segurança viária pela International Road Federation dos Estados Unidos. Participou do curso Visão Zero da Suécia. Deu aulas em cursos de graduação e pós-graduação em engenharia de trânsito, mobilidade, acessibilidade e sinalização de segurança viária. Seja bem-vinda, Selma. Você que é da casa do DR, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Prazer e honra. Eu queria começar essa palestra com... Tá ligado? Vocês estão escutando? Ou minha voz é bem forte? Tá bom. Então, eu queria começar com essa frase do Harari, até daquele livro Sapiens, mas o que eu gosto mesmo é o 21 lições para o século XXI, que eu acho que está up to date. Mas ele fala, os sapiens podem cooperar de maneiras extremamente flexíveis, com um número incontável de estranhos. É por esse motivo, é por isso que os sapiens governaram o mundo. Então, quando a gente pensa nessa cooperação que temos que estar engajados, hoje somos 8 bilhões de pessoas online, conectados o tempo todo, e não há informação que a gente precise, que a gente não encontre na internet. Então, o saber, eu encontro o saber. Mas o que é preciso é entusiasmo, coragem, persistência e, principalmente, atitude. Isso eu aprendi no DR, na BDR, na BNT e no Senatran, esses órgãos em que eu trabalho e que eu valorizo tanto as pessoas, porque, principalmente no DR, as pessoas que já se aposentaram, as que estão na ativa e aquelas que não estão mais entre nós, mas deixaram tanta contribuição. Essa atitude, esse engajamento, esse vestir a camisa no DR, isso é muito importante para nós, isso nos une de uma forma incomparável. Então, a todos eles, a todos nós, a minha homenagem de coração. Eu vou falar sobre 3 temas, basicamente, manuais do CONTRAN e manual do DR, Latin NCAP e Visão Zero do Penatrans. Em 97, nós fomos reunidos, alguns especialistas, fomos convidados para ficarmos numa unidade do Exército lá em Brasília por 3 dias, sem contato externo, e a nós nos foi dado a cada um grupo de artigos para a gente trabalhar. Eu trabalhei com os de engenharia, a Roseli trabalhou, a Roseli do DR de Minas, trabalhou no de educação de trânsito, educação para o trânsito. E após esses 3 dias, nós nos reunimos e montou-se, então, CTB de 97. Mas o anexo 2, que faz parte do CTB, ele é muito complexo, são muitos detalhes. Então, o que a gente pensou? Vamos montar o principal que tenha que ter no anexo 2 e a gente vai detalhando depois, aos poucos, em manuais. E fizemos, então, essa coletânea
manuais brasileiros de sinalização de trânsito. São 7 volumes, estão disponibilizados no site do Senatran, no site do DR, né? Encontrados em qualquer lugar, oficiais. Então, esses volumes, a gente demorou um tempo longo para fazê-los, porque a gente concentrou aqui todo o estado da arte que tinha de sinalização e de segurança viária na época. Para vocês terem ideia, quando a gente começou esse trabalho, as placas de regulamentação e advertência, cada uma era feita de um jeito. Um declive era assim, mais inclinado, parecia que o carro estava até caindo, o outro era menos. Não tinha uma padronização das placas no Brasil. O DR contratou uma arquiteta e, por um ano, nós vetorizamos todas as placas de regulamentação e advertência no eixo X e Y, de forma que, se você coloca num PowerPoint ou numa impressora, ela imprime na escala 1:1, sem nenhuma diferença. Então, isso padronizou todas as placas de regulamentação e advertência do Brasil. Levamos isso, então, para o Denatran. E esse foi um trabalho muito bom de se fazer, mas trabalhoso. Agora que terminou o trabalho, então, dos manuais, estamos condensando esses manuais, acaba o anexo 2, e o anexo 2 vira, então, esses manuais aqui. E o que a gente pede hoje? Isso, em termos de tempo, é curto, né? Esses manuais foram lançados, temos 10 anos, isso em termos de tempo curto. É que a gente obedeça ao máximo a padronização desses manuais. Porque eles foram feitos, por exemplo, eu trouxe esse aqui para exemplificar. Esse aqui é um manual de sinalização horizontal, e isso foi feito para o Brasil inteiro, para áreas urbanas e para rodovias, okay? Para vias rurais também. Então, eu tenho aqui, só na linha simples seccionada, eu tenho 9 opções de espaçamento. Porém, no DR de Minas, nós usamos 2. Velocidade menor que 80, cadência 1:3, então 2 de traço e 6 de espaçamento. E velocidade maior ou igual a 80, também a cadência 1:3, 4 de traço e 12 de espaçamento. Então, na hora que você for olhar nesse manual, às vezes você pode ficar confuso, porque são muitas as informações. Por isso, eu gostaria muito, tá no site, que vocês olhassem o manual de elaboração de projeto de sinalização e segurança viária do DR, que a gente pensou daqui o que o DRMG mais usa. Selma, mas e aí, eu posso criar uma nova sinalização? Não, não pode, porque não tem valor legal. Nós estamos tentando criar um marco quilométrico que é pregado no chão, por quê? Porque roubam as placas de marco quilométrico para não serem multados. Então, elas somem da noite para o dia. Então, a gente está criando alguma coisa para colocar no chão, mandamos para o CONTRAN, estamos esperando a aprovação. Se não for aprovado, não convocaremos. Se for aprovado, faremos, então, uma resolução. Dessa forma que a gente faz, ok? O que não está no MBST e no código não tem valor legal, portanto, pelo amor de Deus, não usem. Não tem a palavra atenção, não tem a palavra perigosa, isso não existe mais no Código de Trânsito. Nenhuma placa tem essas palavras. Posso colocar devagar, são palavras que induzem movimento, tá? Mas perigo, principalmente, não. O gestor da via não pode ter algo perigoso sobre a via pública. Vou falar, então, do Latin NCAP, que eu não coincidiu mais ou menos com a saída dessa norma NBR 15486 de defesa, que o Latin NCAP é um programa de avaliação independente para a América Latina e Caribe sobre os níveis de segurança dos carros novos lançados no mercado. Eles faziam, anteriormente, só ensaios de impacto lateral.
Em 2016, que foi quando foi lançada a norma de defesa, eles começaram a fazer impacto lateral, simulando colisão com objeto fixo a velocidade de 60 km por hora. Aí eu não trouxe porque ia demorar muito, mas vocês vejam no YouTube os trágicos carros de papel no Brasil. A tecnologia embarcada dentro dos carros modernos, ela é muito boa, muito, muito boa. Mas o material, digamos, do carro, ele se impactado, ele sofre mesmo. Então, tem a Latin NCAP, área da imprensa com galerias de fotos e vídeos, e eles classificam os carros de 1 a 5 estrelas. Então, quando vocês forem comprar um carro, vejam lá, que é ano a ano, e eles são independentes, né? Então, coincidiu com esse problema da defesa, eu achei muito interessante ligar as duas coisas, tá? Por causa do impacto lateral. E isso é um impacto lateral numa árvore. Na BR-381, quando a gente construiu a Fernão Dias, de Belo Horizonte a São Paulo, a gente teve que contratar um engenheiro de segurança, porque estava acontecendo muito acidente com a árvore, e fomos multados, uma multa enorme, enquanto a gente não contratasse esse engenheiro. E aí a gente fez a norma, que é a norma de projeto paisagístico, e a gente tem uma área livre, então, de 9 metros, é obrigatória no DR, tá? Para não acontecer esse tipo de coisa. Eu trouxe para vocês uma série de slides que eu simplesmente traduzi, porque foram os que mais me impactaram nos cursos no exterior que eu fiz. Então, eu coloquei a fonte, essa é International Road Federation, Mike Dresens, uma grande pessoa, muito envolvida com segurança viária, e eu pedi para ele, falei, olha, eu gostaria de ser repasse de informação, eu vou simplesmente traduzir. Só que o curso é imenso, então, só coloquei alguns slides e os mais importantes que interessam para a gente. Então, olha, não importa onde uma rodovia esteja no mundo, pontos críticos existirão. Se esses locais não forem devidamente tratados, mais cedo ou mais tarde, alguém vai errar e o resultado será a morte ou um acidente grave. Como tratar obstáculos rígidos existentes às margens da rodovia, como, por exemplo, esse aqui. A melhor solução é eliminar o obstáculo. Essa pode ser a opção mais cara, especialmente em rodovia já existente. E se eu não posso eliminar o obstáculo, o que eu vou fazer? Mover o obstáculo para longe da via. Eu tenho uma placa aqui, então, que estava antes da defensa, movi para depois da defensa. Se não for possível eliminar ou mover o obstáculo para fora da via, eu tenho essa zona livre, que no DR é de 9 metros, e eu vou, então, tornar o obstáculo colapsível, se eu não posso utilizar aquela lâmina. Um dispositivo colapsível torna o objeto menos rígido, permitindo que o carro passe por ele. Passou lá pelo poste, está vendo? O postezinho quebrou, a placa ficou e o carro passou por ele. E o suporte colapsível é este suporte. Você vê ali, tem no parafuso, tem um diâmetrozinho menor, que é aquele anel de sacrifício que a gente chama. Então, quando o carro bater, vai acontecer isso. É para ele quebrar, absorvendo a energia cinética do veículo, não devolvendo ao ocupante. E se não for possível tornar o obstáculo colapsível, então proteja o obstáculo com dispositivo de contenção e atenuador de impacto. Aí o Flávio já falou tudo. Parece que a gente até combinou, né? Aqui, um atrás da outra certinho. Uma coisa que eu queria colocar, que não parece que é muito evidente, é que a árvore é o assassino número 1 dos motoristas em acidentes no acostamento. Árvores, eu chamo árvores sempre acima de 10 centímetros, tá? Arvoredo, coloquei lá azaleia, não tem problema. Mas árvore é um problema sério. De acordo com a ASTO, os postes utilitários, e sim, vamos assim, pegar essa palavra, postes utilitários, só aqueles postes de energia elétrica,
altos, grandes, né? Com diâmetro tal qual uma árvore. E os pórticos, semipórticos, que também são robustos, são a segunda causa de morte em acidentes rodoviários. E a FHWA afirma que suportes de madeira ou aço com diâmetro ou lado abaixo ou igual a 10 centímetros são naturalmente colapsíveis. Eu trouxe esse problema à baila, até falei com o Flávio antes, porque o nosso uso da 15486 ele está limitado em um problema. Na hora das definições, eles colocam que tem que proteger contra obstáculos físicos ou naturais, ok? Mas aí ele coloca lá postes de sinalização. Não é postes de sinalização, é postes utilitários, ok? Suporte de sinalização até 10 por 10, ele pode ser utilizado, ou pórtico, ou semipórtico. Se isso não for corrigido, a gente, em cada placa de pare, nós vamos ter que ter uma defesa. E eu até procurei, por curiosidade, estava fazendo um trabalho de estatística, vou até mostrar um slide do Frederico aí da Imtraf, procurou na PRF, ninguém nunca morreu de acidente de bater num postinho com a placa de pare. Opa, perdão. Passou demais. Então, se eu quero uma rodovia arborizada, com bambuzal, árvores, eu vou ter que colocar defensa nela toda. Não tem outro jeito. Ou então retiro as árvores. E aqui eu queria mostrar para vocês que quando eu falo em naturalmente colapsível, parece que eu estou falando uma opinião. Não é uma opinião. Em 1980, os DETRANs das capitais foram substituídos por órgãos de trânsito, como a Metrobel, aqui em Belo Horizonte, o IPUC, em Curitiba, o CET, em São Paulo. E nós, como éramos novos, estávamos fazendo um trabalho que a gente entendia pouco. A gente trocava muita informação. E a cada material que a gente escolhia, olha, os postes do DETRAN, quem for da minha idade lembra aí, eram de madeira amarela e preto, assim, parecendo um pirulito, né? Madeira de lei. Então, a gente começou a substituir isso. Primeiro, a madeira de lei por eucalipto tratada em autoclave com sais de Boliden, que dá a resistência necessária e a durabilidade necessária ao eucalipto para que ele funcione como se fosse uma madeira de lei. Porém, é uma madeira sustentável. Tanto que eu faço fósforo, papel, né? O eucalipto é sustentável. E é barato e acha em qualquer lugar. Então, a gente começou a trabalhar com suportes de madeira, aí começamos a pintar de preto e depois começamos a trabalhar com suportes metálicos. Nessa época, eu fiz até cadeira de engenharia de metalurgia para entender como funcionava e tudo. E a gente fez ali, teste com balizas. A gente chamava baliza na época, mas era suporte. Isso foi em 1982, se não me engano. Então, estão lá, suportes de diâmetro de 2,5, 3 polegadas, altura ali de 3,5 metros. Então, a gente foi fazendo isso até chegar no padrão que é hoje. Aqui você está vendo, tem uma placa de pare que foi abarroada provavelmente por um caminhão, né? Não aconteceu nada com suporte, e temos abarroamento de suporte de madeira, de dimensões até 10 por 10, ou diâmetro de 10, sem a morte da pessoa, porque ele quebra. Ele quebra, absorve a energia cinética do veículo, né? E não devolve para o ocupante, ok? Então, esse é o problema que a gente acha na 15486. Se pudéssemos corrigir isso, seria interessantíssimo, porque a gente trabalha, os órgãos rodoviários, fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. O Ministério Público sempre está perguntando alguma coisa ou outra, e a gente tem que estar de acordo com a cartilha. Então, sabe, se a gente adotar uma norma, é na íntegra. Isso está dando um probleminha. Quando nós escolhemos, então, esses suportes,
Primeiro eram pintados em preto, e depois a gente escolheu galvanizá-los, que aí eles duram 14 anos, sem manutenção. A espessura de parede vai de 3 a 5 milímetros. São suportes de condução, pipe, ou seja, para condução de líquidos. Então, a espessura de parede é absolutamente quase que imutável. Então, vê, um carro batendo em alguma coisa de 3 milímetros não é tão grave assim. Né? Então, esse pensamento que eu queria deixar, se a gente já está rediscutindo a NBR 15486, né? E se a gente pudesse alterar alguma coisa, botar postes utilitários ou pórticos e semipórticos, seria interessante, eu acho, para a nossa comunidade rodoviária, porque até na BDR a gente ficou com esse problema. Então, aqui está também essa placa é de 1982, foi o primeiro suporte galvanizado que a gente usou, tinha até a tampinha lá, para que se chovesse, não inundasse e não corroesse a base. Depois a gente viu que nem precisa tanto disso. E aqui está a matéria, a folha da matéria da FHWA, que mostra que aqui, olha, um suporte de 4 por 4 polegadas, ou seja, 10 por 10, ele é considerado colapsível, naturalmente colapsível. Tanto é que essas fotos são de maio. Eu estive nos Estados Unidos, tirei as fotos de suporte metálico e o outro lá suporte de madeira. Eu estive lá também em dezembro, janeiro, mandei para o Luiz Guilherme, acho que assim, umas 50 fotos. Eu fui batendo, estava andando de um estado para o outro, ia batendo foto. Eu não guardei, mas eu acho que ele tem. Ele falou assim, estou convencido, tem mesmo. Então, a mesma coisa na Europa, e eu não acredito que eles usassem esse suporte se eles tivessem problema. Agora, pórtico e semipórtico, sim, esses têm que ser colapsíveis. Isso absolutamente. Ou então protegidos por defesa metálica. E agora a gente vai falar da visão zero e do Penatrans. Em 18, foi criado o Penatrans, que é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Foi uma lei federal, e essa lei federal foi revisada em 2021. A meta é a redução dos índices de mortos no trânsito para cada estado e distrito federal, de acordo com o Penatrans, de 2021 a 2030, seja reduzido em 50% o índice nacional de mortos e feridos graves por grupos de veículos e por grupos de habitantes. Então, nós do DR também temos que dar essa resposta, né? Temos que começar a fazer algum programa, porque a gente participa disso, do Penatrans, ligado à ONU, e se a gente dá uma resposta bacana, eu acho que a gente pode e deve fazer isso. Ui. Desapareceu tudo. Eu trouxe para vocês, conversando com o doutor Frederico, da Emtraf, ele trabalha com a AIREP, e ele estava fazendo os principais sinistros com vítimas em rodovias no Brasil, o que mais ocorre, o que mais mata. Então, eu achei muito interessante trazer essa pesquisa, e, de repente, doutor Henrique, a gente talvez possa pedir para ele fazer uma palestra lá para a gente disso, para a nossa tomada de decisão mesmo, né? Qual a porcentagem, então, em termos de sinistros em números absolutos, colisão traseira é a primeira, depois saída de pista, depois colisão transversal. E no tipo de sinistro que mais mata, colisão frontal, depois atropelamento. Então, se a gente trabalhasse, isso aqui é para o Brasil todo, mas ele tem, eu acho que do DR também, que ele estava passando para o Cristiano. Então, juntar esforços, né? Unir esforços para a gente trabalhar com mais foco. Bom, e a visão zero, o que é? Antes de falar da visão zero, eu queria até ler para vocês, rapidinho, um artigo que o JP do programa Volvo, um jornalista há anos envolvido com a segurança, e ele colocou uma historinha que eu queria compartilhar com vocês. Tudo começa em 95 com um acidente como tantos outros. 5 jovens num carro, aquaplanagem,
veículo sai da pista, perde o controle, choca-se com violência com a barreira de concreto na cabeceira de uma ponte. Todos morrem. Embora lamentável e grave, o acidente tinha como passar como mais uma na estatística nacional. Não foi. Recém-empossado como diretor técnico da agência sueca de segurança viária, Claes Tingvall convoca o diretor regional em Estocolmo, local do acidente, para explicar o que significava para ele a morte de 5 jovens numa colisão contra a barreira de concreto colocada pelo governo na cabeceira da ponte. Aí o rapaz explica: significa que semana que vem iremos construir outra barreira de concreto no mesmo lugar. Respondeu com naturalidade. Aí ele falou: não, mas espera. Quem cometeu a falha foi Ele, por que não tirar a barreira? Ele falou assim: não, porque se a gente retirar a barreira, a gente vai assumir a culpa do acidente. A gente colocou a barreira e causou o acidente. E, na verdade, quem cometeu a culpa foi o motorista. E aí, esse Tingvall começou a pensar o que seria realmente aceitável em termos de vidas perdidas no trânsito. É razoável pensar que uma pessoa nunca comete erros? E ele ficava cada vez mais incomodado. E até que ele fez uma metáfora, eu achei muito interessante. Se você é médico e trata uma pessoa com câncer, não importa que ela tenha ignorado avisos anteriores de que fumar poderia prejudicar a sua saúde. Como profissional, você tem a vida e a saúde dela em suas mãos. A partir dessa metáfora, ele escreveu 3 frases que eu guardo para mim e foi para toda a equipe dele que deu início ao programa Visão Zero, que foram: a vida humana é mais importante do que qualquer outra coisa. Segundo, nós somos responsáveis pela segurança. Terceiro, nós sabemos o que fazer. Então, é isso. E aí ele veio com esses conceitos de visão zero, foi aprovado pela Suécia, começaram a fazer os exemplos, e com relação aos acidentes, então, eles são baseados na aceitação do erro humano. Acidentes de trânsito não podem ser completamente evitados. O objetivo é garantir que os acidentes não resultem em ferimentos graves ou mortes. A abordagem: a responsabilidade pelos acidentes deve ser compartilhada pelos usuários e por aqueles que projetam, implantam e dão manutenção no sistema viário. Isso é óbvio, isso é o que a gente pensa. Mas, agora, na visão zero, a responsabilidade pelos acidentes é também do gestor da via, da indústria automobilística, da polícia, dos políticos e muitos mais. É de cada um de nós. Nós somos motoristas, nós somos usuários do sistema. E se a gente vê alguma coisa errada, a gente tem que falar. E aquilo tem que ser consertado. Não é um projeto, é um processo. Tá? Então, é uma responsabilidade compartilhada. Os princípios chaves para a engenharia de segurança viária são, então, projetar para todos os usuários da via. Prover de forma antecipada mensagens claras e consistentes para os condutores. Encorajar através da adoção de velocidades compatíveis, comportamentos adequados. Reduzir conflitos. Dar possibilidades aos usuários menos capacitados. E projetar vias que perdoam. Eu queria falar só um pouquinho sobre aquele prover de forma antecipada mensagens claras e consistentes para os condutores. Tem muita gente do meio ambiente, a placa de animais selvagens é aquele viadinho, né? E aí o pessoal, não, mas aqui tem uma fauna enorme de tamanduás. Então, vamos colocar um tamanduazinho na placa. Não, gente, a placa internacional é aquela. Nós somos signatários do Código de Viena. Então, a gente tem que obedecer, é aquela placa. Agora, se eu quero, na faixa de domínio, colocar um outdoor,
colocando ali um belo desenho de um tamanduá, explicando tudo sobre a família, tudo sobre a preservação da espécie, posso e devo, ok? Mas não na placa. Não vou fazer uma placa de onça, ok? Não, de jeito nenhum. São outdoors, a fauna e a flora explicativa em outdoors, na faixa de domínio, que é aí liberada, então, pelo órgão de trânsito. E aqui é um exercício só da gente pensar. Digamos que os contribuintes, os fatores contribuintes para acidentes fossem 75% fatores do condutor, 12% fatores do veículo e 13% fatores da via. Se a gente pensar em fatores da via, só podemos aplicar soluções de engenharia em 13% dos casos? É isso que significa? Não. Em 13% dos casos, um defeito da via foi um fator contribuinte, mas na maioria dos casos, um projeto melhor poderia reduzir esses diversos fatores. Vamos ver aqui. Esse primeiro, claramente, é uma falha na via, porque teve um temporal, uma chuva, é uma coisa inesperada que ocorreu. Tá? O outro, segundo, é uma visibilidade inadequada. Você está vendo ali, só podar ou corrigir aquela curva. Isso pode ser feito, isso não é caro. Né? Então, é se antecipar a esses fatores. Depois, eles trabalharam na existência de colisões frontais. E aqui eu queria contar essa história que eu estava contando do JP. Esse senhor tem um problema de colisões frontais, e ele falou, vamos instalar uma rodovia 2+1, 2+1, que chama esse tipo de rodovia. E ele fala assim, ele escolhe um trecho da estrada E4, que começa na Finlândia, cruza a Suécia e termina na Dinamarca. Numa estrada 2+1, conceito desconhecido até então, que é uma rodovia de 3 pistas com a barreira de separação ao meio, impedindo, com isso, a ultrapassagem do veículo, exceto quando a pista for dupla. Então, a cada 1,5 km, ele troca essa... Vamos colocar aqui. Tá vendo? Esse tipo de rodovia. E na hora que eles colocaram isso, os jornais, nossa, o cara está querendo mudar, esse cara não fica muito tempo aí. Mas deu super certo lá. A gente não tem experiência aqui ainda, né, Flávio? Eu acho que ainda temos. Aonde que temos? É meu ídolo. Muito obrigada. Então, temos rodovia 2+1. Quem quiser ver se funciona ou não, é bom, porque realmente resolveu o problema de colisão frontal. Outra coisa, então, ele fala, projetar para todos os usuários da via. Exemplo, passagem em área urbana. Eu saí da rodovia e estou adentrando uma área urbana. Aí, o que eu faço? Eu faço um estreitamento da rodovia. Na hora que eu faço esse estreitamento, nós estamos até com um projeto portal lá pronto, né, doutor Henrique? Para liberar, e é exatamente isso, saindo da área da rodovia e entrando na área urbana, para eu mudar algumas coisas. Então, eu coloquei aqui um estreitamento de via, de forma que obriga o usuário a reduzir a velocidade na hora que ele está adentrando o espaço urbano. E aí ele tem uma calçada para transitar, tem um canteirinho que ele pode até atravessar ali no meio, se for o caso. Tá? Então, achei muito interessante esse projeto, que ele usa o Traffic Calming, e é um Traffic Calming barato, né? Não custa muito implantar isso. Redução de conflitos. Um ponto de conflito ocorre onde 2 ou mais caminhos interagem ou se cruzam. O objetivo, então, é minimizar o número de pontos de conflito, minimizar a velocidade relativa nos movimentos conflitantes. E o que é mais usado para isso, tem outros elementos, mas eu trouxe como exemplo a rotatória, que ela reduz muito a taxa de acidentes, e ele é ideal como portal de cidade, tá? Que você já vai reduzir a velocidade para adentrar na área urbana. Outra coisa é que um projeto seguro resulta numa comunicação fácil entre o usuário e o gestor da via, evitando surpresas.
E aqui eu trago o traçado homogêneo na via. Uma curva acentuada após uma longa reta ou após um declive pode criar risco. Por exemplo, estou indo daqui para Brasília, é aquele retão. De repente eu encontro uma curva dessa no meio. Não estava esperando. Aí pode acontecer um acidente. Seria necessário retificar essa curva. Se eu estou num traçado sinuoso, estou indo para Ouro Preto, uma curva a mais, uma curva a menos, aí já não tem tanta importância. O usuário já está acostumado, que ele está caminhando naquele traçado montanhoso. Né? E essa é isso é um outdoor que foi feito na Austrália. Quão rápido eu estou indo e quão rápido eu devo parar. A escolha da velocidade é a escolha das consequências. A cada 10 quilômetros faz a diferença. Então, por exemplo, se eu estou a 70 quilômetros por hora, eu preciso de 56 metros para fazer a parada total do veículo. Se eu estou a 120 quilômetros por hora, eu preciso de 129 metros. A diferença é muito grande. Por quê? A distância de parada é igual à distância de percepção, mais distância de reação, mais distância de frenagem. Os carros novos, os novos modelos que estão saindo já no Brasil, você já pode, o Honda, por exemplo, CR-V, ele já tem HRV, ele já tem essa distância, você já pode escolher área urbana, vias rurais e vias expressas. Você escolhe a distância que você vai ficar do veículo da frente e ele já para, ok? Já nem adianta acelerar, ele para sozinho. Projetar vias que perdoam, que o Flávio citou, aí tem um matacão de pedra, né? Se o carro perder a direção, ele vai bater e fatalmente vai morrer. E aí depois já é uma via limpa, em que se ele perder a direção, ele vai simplesmente voltar a tomar a direção como se nada tivesse acontecido. Isso é muito importante, eu acho. Se eu pudesse eleger alguma coisa, seria vias com acostamento, sabe? Com uma área livre ao longo das nossas rodovias, para que elas fossem mais seguras. Bom, prover de forma antecipada símbolos padronizados e mensagens consistentes. Esse aqui é uma brincadeira de uma vaquinha caindo, mas ali o cara pegou uma placa de pare, botou entrada e saída de veículos, que não tem valor legal, e o outro foi um prefeito de uma cidade que falou, logo que saiu o manual, ele chamou a gente lá para ver e falou assim, olha, eu coloquei placas já de regulamentação e advertência, ficaram ótimas, super visíveis, são conspícuas, então, né? Chamam a atenção. Ele colocou cada uma dentro de uma tulipa, uma cor-de-rosa, uma amarela, uma verde. Ficou bonitinho, só que não tem valor legal nenhum, né? Então, teve que trocar tudo. Por isso que a gente fala, o que não está no manual de trânsito, não use. Porque nós não temos como explicar legalmente que aquilo foi usado, eu não posso nem multar. E num acidente, então, como que eu vou responder para o Ministério Público? Não usem. Usem o que está no manual. Mas eu quero inventar alguma coisa diferente. Ok, vamos inventar. Vamos mandar para o nosso diretor um ofício. Ele vai mandar o ofício, então, para o Senatran. A gente aplica como experimento, eles dão autorização, fica lá durante 1 ano, 2 anos, e depois, então, se deu certo, ele é incluído na sinalização de trânsito pelo CONTRAN. Okay? Evitar quebrar a expectativa, que tem uma faixa de pedestre e ali não tem nem jeito, né? Sem palavras. E esse aqui é o caso de sinalização. Essas placas são de concessionárias. Então, aqui, obviamente, houve cruzamento de veículos e ele colocou o sinal de restaurante, né? Em vez de cruzamento de vias. Ok? Então, não tem valor legal nenhum isso aqui. Essa placa de 60 km por hora, dentro de um quadrado amarelo, não significa muito e tira a visibilidade, porque o código diz o seguinte, a sinalização deve ser vista durante o dia e a noite, nas suas formas e cores.
Então, a forma do sinal de regulamentação é circular. A forma do sinal de advertência é um quadrado. Ele tem que ser um quadrado, ele seria até mais visível. Vocês conseguem ver daí? Seria mais visível a forma, você já vê, ó, ali é uma placa de advertência, ali é uma placa, é um pare, que é um octógono, ali é um triângulo, então eu não dei a preferência. Ok? Então, surpresa, e esse aqui é um erro que está ocorrendo muito. Não sei se o menino da 3M já falou, né, Rui? O que era da 3M, ele já falou, não sei se ele abordou esse assunto. Mas o que acontece aqui é o seguinte: existem películas refletivas diversas, ok? Cada uma com sua retrorefletância. E aí eles, não sei porquê, vendem talvez para as concessões, olha, compra essa, que essa é a película que mais retrorefletância tem. Essa película brilha demais e mais você vai ficar topo da linha, entendeu? Só que não é isso. Cada placa tem sua refletância e a refletância é cada uma para uma coisa. Placas colocadas lateralmente à rodovia não tem que ter uma refletância dessa, não. Isso aqui é placa para ser colocada em pórtico ou semipórtico, alto, onde menos luz do farol chega. Por quê? Porque dá um efeito que chama glow, ou brilho. Eu vejo que tem uma placa. Você consegue ler alguma coisa que está escrita dentro dessa placa? Nem eu. Só a 3 metros que eu consigo começar a ler. E aí eu já não tenho tempo de tomar minha decisão. Então, isso. E outra coisa, a cor aqui, essa cor aqui é amarela, mas essa aqui é azul. Tá vendo como que o azul fica? Fica quase que branco. Com a letra branca, se tiver uma letra branca ali, eu nem leio direito. Então, esse é um erro que está ocorrendo muito. A gente, na nossa especificação, a gente coloca lá, para placas laterais deve ser utilizado a película tal, 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 até a tal. Para pórticos e semipórticos deve ser utilizado. Sigam, gente, que é porque a gente sabe o que está falando. Não, você está gastando um dinheiro enorme nisso aqui e não tá, tem visibilidade, mas não tem legibilidade. Isso pode causar acidente. Esse aqui é a parte de confusão. Primeiro que, olha, isso aqui é uma LRV. A LRV é desenhada antes de uma curva, não na curva, antes de uma curva, para dar a impressão de que a estrada está reduzindo, está diminuindo. É uma impressão ótica, ok? Como se fosse um triângulo. Então, está diminuindo. Eu coloco antes da curva e no sentido que eu estou indo. Do outro lado, obviamente, ela começa lá atrás do sentido que eu estou vindo. Quis colocar isso aqui, ó, é loucura. Isso aqui, nem sei onde está. Onde que tiver aí no DR pode tirar. Isso é completamente equivocado. Tá? Não, ela é de um lado e depois de outro lado. Também está no nosso caderno de projetos que o doutor Henrique mostrou lá no auditório. Ok? Isso aqui não está no Código de Trânsito. Então, eu não uso. Por quê? Porque esconde placa. Às vezes, eu preciso... Em rodovia, eu tenho um problema muito grande. Quando não tem nada para sinalizar. Nada perto, não tem cidade perto. Então, não tem muita coisa. Mas quando começa a chegar uma área urbanizada, eu começo a ter muita coisa para sinalizar. E sobra pouco espaço. Eu não tenho muito espaço. Se eu coloco isso aqui, ó, o quilômetro está quase invisível. Eu tirei a foto para mostrar o quilômetro depois, mas ele praticamente está obstruído nisso aqui. E isso aqui, então, sem chance, né? Se eu tenho uma situação dessa, o que eu vou fazer? Vou colocar um braço projetado numa placa de regulamentação, que é a mais importante, tá? Não posso fazer uma coisa dessa, uma placa tapar a outra. Isso não tem. Como? Posso usar?
Posso usar o laser, mas eu gosto de ir lá. Opa. Passarelas. Passarelas devem obedecer o desejo de caminhamento do pedestre. Opa, o negócio está andando sem eu mandar. Deixa ele aqui. Deve obedecer o desejo de caminhamento do pedestre. Essa é uma passarela que foi feita obedecendo o desejo de caminhamento do pedestre. Fui lá com o Gibran, que trabalha com o Max. Aí, a primeira coisa que a gente observou, aquele desnível ali. Aí, um cadeirante pagava um rapaz para... Ele pega o ônibus do lado de cá e mora do lado de cá da rodovia. Do lado de cá, ele tem a rampa. Ele entra por essa rampa e esse desnível está aqui, ó. Já é o primeiro obstáculo dele, está aqui. E na hora que ele termina a rampa, ele não tem outra rampa, ele tem essa escada para ir para a casa dele. O cara tem que pôr ele nas costas, carregar o cara e a cadeira. Então, na hora que você fala, poxa, a pessoa não está usando a passarela, você tem que saber por que não está usando a passarela. Bom, eu fiz um desejo de caminhamento do pedestre. Ela está no lugar certo. Mas por que não está usando? Está ocorrendo assalto? Tem mendigo deitado dormindo lá em cima? Né? De repente tem, né? E aí a gente vai acionar a polícia. O que está acontecendo? Esse é um exemplo típico. Esse cara pagava um outro para carregar ele, porque ele, cadeirante, não tinha condições de passar na passarela, que foi feita para ele também. Né? Então, essa é uma via que não há comunicação com o usuário, vejam, é um mar de asfalto lá. E essa é uma via em que existe comunicação com o usuário. Está vendo a linha tracejada, linha de bordo, a linha tracejada, as taxas que ajudam muito em época de chuva. A taxa é chamado em inglês de marcador elevado de pavimento. Então, quando chove muito, a gente não consegue, às vezes, ver a sinalização horizontal, a taxa que nos dá essa canalização. Né? E ali a defensa está toda sinalizada, a placa azul, você está vendo lá na frente, é uma placa indicativa, então eu já estou vendo o formato da placa, estou vendo o formato da placa lá na frente, uma placa de advertência. Então, essa é muito mais fácil andar numa rodovia dessa. Então, o conceito de segurança viária é que segurança viária é um processo, não é um projeto. Segurança viária é uma medida de qualidade do sistema viário e deve ser parte integrante de todas as atividades. Segurança viária não é regulamentário que o motorista deve fazer, mas observar o que ele realmente faz e, se houver risco, corrigir. Segurança viária não é construir uma passarela, é fazer com que os pedestres a utilizem. Segurança viária não é colocar uma placa de limite de velocidade, é fazer os motoristas irem naquela velocidade. Coloquei 80 km por hora. Por que eles não estão obedecendo? Vou saber por quê. Às vezes a placa está mal dimensionada, a velocidade está mal dimensionada, ok? Coloco 85 percentil e vejo. Tem técnica para isso. Né? Pior coisa do mundo é você andar numa estrada que ela te permite, ela é uma reta longa, não tem nada, e está lá 40, 60 km por hora. Não tem sentido, por quê? Né? Então, está mal sinalizada. Isso tem que ser corrigido. É sempre bom lembrar que a gente tem aí o revestimento em camada porosa de atrito, que é muito bom, muito eficaz para a aquaplanagem. Esse efeito sonoro no bordo é uma microfresagem que está sendo muito usado na Europa agora. Antes eles faziam isso com sinalização, mas agora já estão fazendo com microfresagem e eu achei que funciona perfeito. Você sai com o carro ali, trepida. Os carros novos, eles já emitem o sinal, né, de que você está saindo da linha de bordo, emite aquele sinal. Mas isso ajuda muito.
Eles fazem também esse tipo de microfresagem no meio da dupla amarela e ali no outro canteiro. Então, isso está como se fosse up to date na Europa agora. Essa é uma defensa sinalizada. A gente pensa que eu sempre tenho que colocar aquele sinalizador, marcador de defensa. Posso colocar, ou então eu posso comprar a defensa já sinalizada, que ela vem com este branco aqui refletivo. Custa o mesmo preço da outra defensa. Pelo menos foi o que me falaram. Tá? E aqui ela à noite. Eu acredito que os fabricantes de defensa possam ajudar a gente nisso aí também, porque já tem muitos anos que é utilizado e ajuda muito, em vez de a gente ficar colocando aqueles, sabe, os marcadorzinhos de defensa, ajuda demais, porque fica o tempo todo. Aqui eu tirei uma foto de uma área de descanso na Alemanha. Nas nossas rodovias a gente não tem, né? Que simplesmente você está fazendo uma rodovia nova, aí faz um taperzinho para o cara descansar, atender um telefone, ou ver se alguma coisa do freio. Tá? Isso não tem nas nossas rodovias, são muito poucos os belvederes e as áreas de descanso são interessantes. A lei dos caminhões manda que eles parem a cada 2 horas, mas não tem onde eles pararem, né? Então, de repente. Isso é uma rodovia nossa do DR. Estou aparecendo? Não, volta para frente. Aí. Essa é uma rodovia nossa, sinalizada, projetada recentemente pelo pessoal lá, Cris, Marilda, o pessoal da sinalização, de manhã e ela vista à noite. É interessante que os carros novos também, eles são autodirigíveis pela sinalização horizontal. Ele vê a sinalização horizontal, lá está verdinho, estou vendo a sinalização horizontal. Ele faz a curva sozinho, anda sozinho. Quando não tem sinalização, não posso dirigir mais no automático. Aí você tem que pegar o manual, entendeu? Então, essa tecnologia dentro dos carros para diminuir os erros humanos vai ser cada vez maior. Isso não tem volta. A sinalização horizontal é uma das coisas importantes que a gente tem que ter em mente, porque eles se balizam por ela. Então, essa é uma obra do DR, e eu acho que ficou muito bem feita. E essa é uma obra, acho que foi na Dinamarca, esse é um bueiro, e aqui está a defensa metálica. Olha a diferença, né? Muito bem feito, eu achei essa obra. E esse sistema, o Flávio, que eu te falei na Alemanha, aqui perto dos pórticos da ponte, eles têm uma defensa, e aqui vai subindo uma, vai subindo 2, para evitar exatamente aquilo que você mostrou. Eu não sei se a gente tem esse desenho na norma. Então, beleza. O que o futuro nos reserva são carros. Esse é um airbag. Airbag para pedestre, com câmera interna e externa. Nós até pegamos um Uber agora para vir para cá, e o cara mostrou assim para a gente. Eu tenho uma câmerazinha nova, ela mostra tudo que está acontecendo em volta de um carro. Por quê? Há muitos casos em que o pedestre se joga na frente do carro, fala que sofreu escoriações, foi atropelado e tal, e entra na justiça para receber, principalmente nos Estados Unidos. Isso o cara tem assim, ajuda para o resto da vida. Precisa mais trabalhar. Então, eles estão tendo essas câmeras internas e externas e o airbag fora do carro. Mas se você não tiver, aqui no Brasil, acho que isso não acontece. Mas no exterior acontece muito.
E essa é a van sem motorista. Eu andei nessa vanzinha, que eles estão em Crona, ela faz exatamente esse, como se fosse um contorno. Ela só faz esse contorno aqui. Ela está andando durante 1 ano de graça. Você simplesmente aperta esse botão, a vanzinha para, você entra e tem essa senhora lá com o computador, o laptopzinho dela. Então, se ela, por exemplo, a van não reconhece um carro que está passando à frente, ela teria que parar. Então, ela para, conserta o programa, entendeu? E depois anda. Então, eles estão fazendo os ajustes durante 1 ano. Mas é muito interessante porque eu falei, na hora você fica assim com medo de andar, não tem ninguém aí, pode acontecer algum problema. Não, mas ela está lá fazendo exatamente os ajustes finos, porque a ideia é que ano que vem já esteja lançado a van sem motorista, ok? E esse foi um táxi sem motorista da Intel. Tem 6 eles chamam lá de robotáxi. Em Munique, você entra, ele vai direitinho para o lugar. Eu tive a experiência de pegar um em Miami, indo para o aeroporto, e aí eu chamei o Uber, veio um Tesla. Aí eu falei, puxa vida, e tinha alguém lá dentro. Eu falei, mas rapaz, um Tesla, e você está aqui? Ele falou assim, olha, eu sou piloto de avião. Eu piloto 2 dias e tem 2 dias de folga. Aí eu resolvi comprar um Tesla, colocado para Uber, para eu ganhar uma grana extra. Mas acontece que ninguém entra. Então eu venho, fico aqui e fico conversando com o passageiro, vou botar aqui então para o senhor ver, é aeroporto. Pois lá o carro vai direitinho, tal, sem problema nenhum. Ele falou, só que o pessoal não está acostumado ainda. Então, ele fica lá só para conversar com o pessoal. Mas essa é tanto a Intel quanto a Tesla e outros estão fazendo carros sem motoristas para que a tecnologia embarcada seja toda dentro do carro. Que foi que a Huawei mostrou, não foi isso? Huawei, de manhã para a gente. Então. Essa que é a ideia do uma reflexão que insanidade é fazer alguma coisa sempre da mesma forma e esperar resultados diferentes. Eu queria só, no final aqui, ler para vocês alguma coisa que eu escolhi do Mário Quintana, porque eu acho que é muito, para mim é poderoso. Por fim, tudo é paz e sossego. Viver sem medo e fazer algo que alegra o coração, e só. Isso me alegra o coração. Vocês me alegram o coração. Muito obrigada. Selma, nós que agradecemos. Vou pedir para você ficar aqui, porque eu quero verificar se alguém quer fazer alguma pergunta para a Selma. Se tiver algum questionamento, é agora. Tem um lá. Boa tarde. Boa tarde. Ô, Selma, eu sou regional de Jequitinhonha. Tudo bem? Tudo. E a sinalização horizontal, na 381, ela está lá preta, branca e preta. Entendeu? É legalizada essa sinalização? É em contraste. Por exemplo, sempre que eu tenho pavimento de concreto, o pavimento de concreto ele é um cinzazinho esmaecido, enquanto o pavimento asfáltico já é preto, né? Então, quando eu tenho aquele pavimento de concreto, eu preciso que haja um contraste, principalmente para a visibilidade da sinalização durante o dia, para o branco aparecer. Então, eu pinto um preto e, por cima dele, deixo as bordas, 5 centímetros de cada lado, né? E pinto o branco, para dar esse contraste e ela ficar mais visível. É só por isso.
Entendi. E outra coisa, você mostrou aquelas placas ali, 5, 4, 3, 2, 1. O DENIT usa direto. Posso estar? Olha, não está no código. Ok. Então, seguinte, eu acho, mas atenção não está no código. Perigo não está no código. Já saiu do Código de Trânsito Brasileiro. Nós não podemos usar perigo em placa nossa, ok? Ok. A regional ainda tem aquelas bandas rugosas feitas na época do processo. Pois é, banda rugosa, a gente tentou aprovar no CONTRAN, mas o CONTRAN não aprovou. Então, elas não estão aprovadas. Ok. Mas, fica, né? Não, não fica, não. Ué, eu não coloquei. Tá lá? O que faz? Tem jeito de pesar? Tem jeito de fazer o quê? Faz o quê? Faz uma fresagem, ou faz uma cobertura, ou um preenchimento. Faz um... Bom, eu não sou especialista em pavimento. O DR tem gente capaz para isso, mas elas não foram autorizadas. A gente tentou muito tempo, até na época quem veio com a ideia foi o Valmir Zuccherati, a quem eu agradeço, aprendi muito com ele, veio antes da gente, então, assim, ele tem o meu respeito, mas o CONTRAN não aprovou. Você estava lá na época, né, Rui? A gente tentou aprovar, foram umas 5 reuniões, aí não aprovou. Quando não aprova, não está no código, então eu não tenho arcabouço legal para aceitar. Vocês querem ver um problema? Por exemplo, quando estava o governador Aécio Neves, e ele fez a MG 010 e chamou de linha verde. Ele pediu para o DR pintá-la toda de verde, todo o pavimento de verde. Ele falou assim, a linha verde, eu quero que pinta todo o pavimento de verde. Eu falei assim, meu Deus do céu, não pode fazer isso, não tem no código. Aí conversei com o secretário de comunicação lá e falou assim, então você vem explicar. Eu falei, bom, é óbvio que a gente, técnico, nossa obrigação no governo é o quê? É dar as opções, né? Explicar o que a gente estuda para isso, dar as opções e a pessoa que tem autoridade escolhe em cima, né, das opções que a gente deu ou que a gente explicou. Então, eu falei com ele, olha, não vai ficar trilha de roda de 2 em 2 meses, o senhor vai ter que pintar a trilha de roda, porque vai ficar uma coisa horrível a manutenção ali, se pintar tudo de verde. Além de não estar no código. Então, o que a gente pode fazer? Pedir ao CONTRAN para colocar uns triângulos verdes, escrito linha verde, nas saídas e entradas, né? Para a linha verde, então. E a gente fez esse pedido para o jurídico do CONTRAN, foi aprovado e foi colocado, então. Acho que não tem mais lá os losangos, mas na época foi o que a gente fez e estava dentro da lei e a gente pode colocar, não tem problema nenhum. Então, essa coisa de consultar a lei é importante. Eu gosto de falar esse exemplo porque aconteceu em Paracatu uma placa que estava curva perigosa e a pessoa, um motorista de caminhão, morreu. Teve acidente nessa curva e morreu. E o juiz julgou desta maneira, para o DR. Um órgão de trânsito não pode projetar, construir, nem sequer manter algo perigoso sobre a via pública. Se a curva é acentuada, ele deveria ter colocado a placa de regulamentação de velocidade para que ela fosse feita com segurança. E nós nós tivemos que pagar para a família desta pessoa, né? Porque você paga depois que a pessoa morreu, a gente teve que pagar para a família uma nota. Isso foi para o nosso jurídico. Então, eu gosto de mostrar esse exemplo, porque às vezes a gente fala, tem uma plaquinha, né? Vai dar, né? Problema nenhum. Mas às vezes dá ruim, né? Então, não vamos esperar dar ruim, vamos fazer tudo certinho. E é isso, gente. Eu sou apaixonada com segurança viária. Se quiserem conversar comigo, trocar ideia a qualquer hora, a qualquer momento, estou sempre disponível. Muito obrigada. Mais uma pergunta? Você quer fazer pergunta? 2 perguntas bem rápidas. Tudo bem, Sam? Aqui é a Ana Paula.
Primeiro, interessante saber da banda rugosa, porque também era uma dúvida minha, não está no manual dos dispositivos auxiliares, mas usar a linha de redução de velocidade em alto relevo é permitido? A linha de LRV. ela é permitida, inclusive ela está desenhada, tá? E ela foi feita lá em Cordisburgo com elastoplástico. Então ela é em alto relevo, é um alto relevo que é 1,5 milímetro, ok? Sim. Não é poderia ser de extrusão, 3 não é uma milímetros? banda, Hugo. Pode ser um termoplástico estudado de 3 milímetros, pode. Não tem problema nenhum. Não vai causar dano nenhum. O problema da banda rugosa, por exemplo, pensa um caminhão de gás, cheio de bujão de gás, passando em cima daquilo ali. O bujão de gás quase pula, entendeu? Dali ele não fica sem estabilidade. Entendi. Então, este que foi o problema maior, foi para os caminhões de carga. Por isso que ela não foi aprovada lá no CONTRAN. Então, Sávio, você é especialista em pavimento, você tem algum conselho para fazer com quem tem banda rugosa e quer tirar alguma coisa que seja mais barata? Eu diria que é o seguinte, na realidade, a irregularidade do perfil longitudinal é que vai, o exemplo, por exemplo, que ela citou, um caminhão cheio de tubos de gás, a irregularidade é que vai ditar a necessidade de segurança para aquela situação. Então, obviamente que para resolver problema de irregularidade, ou você preenche os baixos ou nivela os altos. Né? Quer dizer, é uma regularização do perfil. Ok? Ok? Uma última dúvida sobre curvas, né? Sinalização de curvas. O manual de advertência do CONTRAN, ele tem um campo específico de velocidade. A minha dúvida é a seguinte, principalmente para as curvas que não são acentuadas, as curvas comuns, né, que é a placa A1, A2. Desculpa, a placa 2, né, A ou B. Nessa situação, eu preciso necessariamente regulamentar aquela velocidade, porque às vezes a gente tem uma via que se aplica às condições de angulação e raio, mas a velocidade, às vezes, é diferente daquilo estipulado. A minha dúvida é isso. Se a velocidade ali é no sentido de não precisar da placa, caso a velocidade seja diferente, ou se necessariamente naquelas condições de curva, de raio e ângulo central, eu preciso regulamentar aquela velocidade naquele ponto específico. Se tiver no manual o raio e todas as condições, você tem que fazer igual ao manual. Agora, se não tiver, é uma curva bem aberta. Eu consigo fazer com 80 km por hora tranquilo? Não tem sentido, não precisa, né? Então, é assim, eu posso colocar a curva, mas não é obrigatório. Eu consigo fazer. Eu gosto muito de quando eu faço projeto, até falei com a Cristina, eu gosto de andar no carro como se eu fosse o motorista. Então, eu estou andando a alta velocidade, entro na curva para ver como o carro comporta. Eu gosto de sentir no volante, entendeu? Como o carro comporta na curva. Tem curvas que não causam problema nenhum. Eu vou reduzir para quê? Não tem sentido. É isso. A gente até tinha que fazer uma adequação de velocidades nas nossas rodovias, doutor Henrique e doutor Matheus. Isso foi feito no Paraná há alguns anos atrás. Eles fizeram adequação de velocidade nas rodovias, segundo alguns critérios. 85 percentil foi um. Porque tem muita gente que coloca placa assim, de regulamentação de velocidade. Vou botar uma velocidade baixa para não acontecer acidente. Mas se eu ponho baixa demais, o que acontece? O cara não obedece. Ele fala assim, poxa, eu consigo estar 40 quilômetros no lugar que eu ando 80? Não, aí ele passa a não obedecer, entendeu? Então, é o lado contrário e a gente pode fazer essa adequação, sim. Aí seria com os regionais. Eu cheguei a dar um curso sobre isso, sobre como regulamentar as velocidades. Aí vocês precisam andar nos trechos, ok? Eu posso passar de novo, posso dar de novo, se o doutor Matheus quiser, eu tenho até os slides prontos.
a gente passa de novo online, né? E quem quiser fazer a readequação é por esse sistema que eles fizeram lá no DR do Paraná. Ok? Uma Selma, última pergunta, Fernando, Juiz de Fora. com relação à banda Rugosa, lá em Santa Rita de Jacutinga, aconteceu do o usuário para saco em cima de uma banda Rugosa, se eu não me engano, 10 ou 2 elas trem. Quebra molinha. Eu não suporto aquele trem. Aí o cara quebrou o caminhão de vidro inteirado. Ele fez uma velocidade muito grande. Quando chegou no tinha uma placa de quebra-mola, não tinha banda rulosa. Ele deu das bandas e espatifou vidro para todo lado. Ele foi lá no DR, querendo que eu fizesse alguma coisa. Eu vou mandar arrancar aquilo que tem lá. Pode mandar arrancar, porque ele tem razão. Pois é. Deu sorte de não. Vou dizer uma coisa. Justiça. Se ele entrar na justiça contra o DR tem que pagar. O caminhão dele que estragou. Se ele entrar contra perdas e danos morais, o DR vai ter que pagar. Eu acho que não está no código. Bem, eu aleguei para ele que ele estava numa velocidade não condizente com a rodovia e uma proximidade da cidade. Então, já tinha que maneirar a velocidade, entendeu? Mas deu uma saída, né? É porque ele não sabe que o equipamento... Inclusive, gente, no manual de sinalização de advertência, tem lá o sonorizador. Sonorizador pode, ok? Sonorizador para obra, que é aquelas de 8x8, aquele pode. E sonorizador, ele já é uma sinalização sonora. Ela não precisava de placa. Porém, na hora que nós imprimimos o manual de advertência, a primeira edição veio com a placa de defeito de pista, que aquilo é placa de defeito de pista, não é de sonorizador. Sim. Mas tem já mais de, não sei quase, mais de 10 anos, né? E ficou assim, não tem mais jeito de tirar. Placa de banda rugosa não existe no CONTRAN. Tá? Não existe. Existe quebra-mola. Nem aquela existe defeito Denite, na pista. Nem aquela do Denite, branquinha, que é sonorizador. É aquele, né? Não. As nossas placas são todas baseadas nesses cadernos aqui. Pelo amor de Deus. Doutor Matheus me mata se alguém entrar em ação contra o DR porque usou uma placa diferente do que está aqui. Tá bom. Obrigado. Doutor Matheus? Está preparado patíbulo. E eu tenho que sempre estar olhando o que está aqui dentro para atualizar o nosso manual. Esse é um acordo que a gente tem na sinalização. Sempre está olhando, o Cristiano está sempre em cima também. E o que está sendo modificado, a gente modifica aqui. Tá? Porque isso não é uma letra morta, não. Isso pode acontecer, por exemplo, em São Paulo agora. Eles implantaram um corredor de moto. E aí sinalizaram de azul. É um fundo azul, com um fundo branco, com uma linha de bordo azul por cima. E é só um corredor específico para moto. Então, está em estudo, vai ficar durante um tempo, e se o CONTRAN aprovar, então vira norma. A mesma coisa, sabe, a gente tem uma sinalização de moto na frente da linha de retenção, antes dos carros. Isso a gente viu na Suécia. Aí trouxe para cá, para o CONTRAN, olha, aqui, as motos param todas enfileiradas. Por que isso é bom? Porque elas saem também enfileiradas para o próximo ponto.
de semáforo. Então, elas não ficam trançando tanto no meio dos carros, né? Elas ficam na frente, saem pelotão na frente, no próximo saem na frente, entendeu? Elas se localizam ali naquele pelotão. Então, isto foi uma experiência, a gente experimentou no CONTRAN, deu certo, e lá consta agora a faixa avançada de motocicleta. Tá? Agora, realmente, a banda rugosa, a gente tentou, mas não conseguimos aprovar. Não está no CONTRAN. Se não está no CONTRAN, não é legal. Se não é legal, vamos tirar enquanto antes. Ok? Selma, muito obrigada pela sua participação. Uma salva de palmas para a Selma.